E hoje nós vamos falar sobre o Jin. O que é o Jin? O Jin é aquela característica que nós chamamos de essência. É a essência. O que significa então a essência? Na verdade, é uma palavra que pode ser meio errada, essa característica, ser uma essência. Por quê? Porque Jin, na verdade, não é tanto uma essência, né? Pode ser entendida como, mas não é. Por isso que eu não gosto muito de traduzir, mas eu gosto que entenda o que é Jin. O Jin, ele tem duas características importantes. Você pode ter um Jin pré-natal, é falado pré-natal ou pré-celestial. O que isso quer dizer? É aquilo que veio antes do seu nascimento. E o que veio antes do seu nascimento? Teve o teu período ali de gestação, mas antes da sua gestação, teve lá aquele óvulo da sua mãe, teve aquele espermatozoide do seu pai. Mas antes disso, teve todos os seus antepassados que estão influenciando tanto naquele óvulo quanto naquele espermatozoide. Isso quer dizer que o pré-natal, o Jin pré-natal, é todo o histórico familiar que você carrega em termos de tudo. Aprendizado, de características, força, energia. Se você tem cabelo preto, cabelo branco, cabelo vermelho, cabelo enrolado, cabelo liso, olho azul, olho verde, não importa. São todas as suas características que estão impregnadas aonde? Naquele óvulo e naquele espermatozoide, que por sua vez teve origem lá em outros. Este é o nosso Jin pré-natal. É aquilo que veio antes do meu nascimento, pré-natal ou pré-celestial. Este Jin pré-natal é algo que eu trago como característica. Então, eu trago numa característica própria, vamos dizer assim. E essa característica eu não mudo. É aquela característica de cada pessoa, que ela não muda. Ela pode pintar o cabelo, mas se parar de pintar o cabelo volta a ser daquele jeito. Pode colocar lente de contato, mas se tira a lente de contato, o olho volta a ser daquela cor. Isso quer dizer que essas características próprias eu não mudo. E outra coisa que eu não mudo aqui é a minha longevidade. Este Jin pré-natal vai determinar a minha longevidade. Lá no Imperador Amarelo, inclusive, você já leu o Imperador Amarelo? O Suan? Não? Então eu te convido a ler o Suan. Onde? Lá no nosso canal também, no Telegram, nós temos no Telegram a leitura do Suan. Hoje nós estamos fazendo a leitura do Suan. Mais tarde nós vamos acrescentar outras leituras também, mas estamos começando com o Suan. Muito bem, além desse canal do Telegram que nós fazemos a leitura do Suan, nós temos também lá no YouTube. Entra lá no YouTube para você conhecer o nosso canal Medicina Chinesa Online. Você vai ver que tem muito conteúdo. Tem muitas aulas em que você vai aprender muita coisa sobre acupuntura, minhas experiências particulares que estão ali também. Então eu te convido para você entrar no YouTube, entra lá no nosso canal Medicina Chinesa Online, se inscreva, participe, comente, compartilhe e curta a nossa página. Tem também no Instagram, Medicina Chinesa Online. Tem que ter a minha carinha, senão não sou eu, não é a minha página. Então, vai lá, Medicina Chinesa Online. Estou te esperando lá. Continuando aqui. O
DIN pré-natal, ele vai determinar essa longevidade. Quanto tempo você acha que vai viver? Então, voltando lá no Suan, o Imperador Amarelo, ele diz que as pessoas deveriam viver pelo menos 100 anos com saúde, desfrutando de uma boa saúde, 100 anos pelo menos. Como eu trabalho também com cronobiologia chinesa, eu estendo essa longevidade para pelo menos 120 anos. Através da cronobiologia chinesa, a gente chega nesse número. Muito bem, quando a gente chega nesse número, a gente se depara com uma coisa triste. A nossa média de idade agora subiu, está lá em torno de 75, 76 anos talvez, mas veja, que seja chutando alto ainda, 77 anos. Para 120 está faltando muitos anos aqui, não está não? Está faltando 23 com 43 anos. Isso quer dizer que as pessoas estão perdendo 43 anos de vida. É uma vida, não é não? É muita coisa. Aí você pensa, mas eu não quero ficar um velho caquético, uma velha caquética que fica só na cama, deitada e doente. Quem disse que você vai ficar doente? Quem disse que velho tem que ser doente? Você pode viver 120 anos com muita saúde, desfrutando de muita saúde, de muita força e energia. Para isso, precisamos fazer o quê? Preservar este DIN pré-natal, porque é ele que dá essa longevidade. Quando nós falamos então dessa longevidade, e vamos supor que eu esteja lá, né? Vamos pegar o que o Imperador Amarelo fala, 100 anos. Você, no teu DIN pré-natal, você tem 100 anos de vida. Esta é a sua longevidade. Muito bem. Eu posso falar, né? Eu vou economizar e agora eu vou ter juros e correção monetária, então vou ficar com 101? Não, não acontece nem juros nem correção monetária aqui nessa sua conta de longevidade. A única coisa que você vai fazendo é tirando, né? Aqui você vai eliminando. Isso quer dizer que se eu tenho uma doença crônica, a doença crônica gasta muito DIN. E aí eu vou perder ali alguns anos por conta dessa doença crônica. Aí eu vou fumar bastante, vou fumar 2 carteiras de cigarro. Ótimo! Então esse tabagismo vai tirar mais alguns aninhos aqui. Aí eu vou beber até cair. Ótimo! Vou tirar mais uns aninhos aqui. No caso do homem, eu vou, né, fazer muito sexo o dia inteiro, várias vezes. Vou tomar um monte daquele negócio que estimula, né, bastante estimulante. E, ótimo, vou perder mais uns aninhos aqui. Dá para repor? Não dá para repor. Isso quer dizer que eu tenho lá uma doença crônica, eu tenho tabagismo, eu tenho álcool, bebo bastante, faço muito sexo e faço muita atividade física, daquelas assim extenuantes, mais um pouquinho aqui. Muito bem, quando eu vou fechar a minha conta aqui, vai cair ali para uns 70 anos, 30 anos a menos. E 70 anos assim, né? Chegando ali na última gota do combustível. Por isso que é importante, quando a gente vai pensar em DIN pré-natal, é economizar
aquilo que eu posso deixar de fumar para ter uma vida saudável? Posso. Eu posso beber só uma vez, lá de vez em quando? Posso também. Economizo mais um tanto? Não, mas hoje eu vou sair, vou encher a cara. Tudo bem, uma vez por mês pode fazer uma extravagância, mas essa extravagância feita com muita frequência, isso com certeza vai gerar uma diminuição desse DIN pré-natal. E também, se tem uma doença, essas doenças sejam agudas ou seja crônica, também vai gastar bastante DIN. A doença é o que gasta bastante DIN. Outra coisa que gasta bastante DIN é o estado emocional alterado por longa data. Não é o estado emocional alterado por um evento que, assim, passageiro, mas aquele estado emocional agora que fica muito, muito, muito tempo. Isso desgasta, isso cansa o nosso organismo, cansa a nossa, vamos dizer assim, o nosso DIN pré-natal. Esse DIN pré-natal, ele gosta de uma vida mais regrada, ele gosta de uma vida com um bom sono, uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, uma atividade física não muito exagerada, mas uma atividade física para manter todos os órgãos, todos os tecidos em movimento. Ótimo! Essa vida regrada vai ser o suficiente para eu viver lá os nossos 100 anos com o quê? Com saúde, com muita saúde. E isso é o fundamental, é chegar lá com 100 anos com muita saúde, muita força, muita resistência. Um outro tipo de DIN é o DIN pós-natal. Ficou claro que o DIN pré-natal a gente não repõe, a gente só gasta. Aqui é uma conta corrente que não tem depósito, que a gente só vai tirando, só vai gastando, só vai gastando. Quanto que eu vou chegar lá no final e como eu vou chegar lá no final sem nenhum trocadinho, então eu vou ter lá uma vida que vai ser interrompida muito rápido por conta de eu gastar muito o DIN pré-natal. Agora, eu tenho um DIN pós-natal. O que é um DIN pós-natal? É qualquer DIN que vem depois que eu nasci. Ah, mas eu disse que não pode aumentar o DIN pré-natal? Eu disse que não pode aumentar o DIN pré-natal, mas eu posso auxiliar e posso economizar esse DIN pré-natal. Fazendo o quê? Usando e estimulando o DIN pós-natal. E onde que eu acho esse DIN pós-natal? Posso ir lá na loja e comprar? Não, ele não está tão assim para comprar. Você não compra DIN. Não, você compra DIN pós-natal sim, porque você tem que comprar comida. O DIN pós-natal, ele vem através da alimentação. Porém, essa alimentação precisa ser rica em DIN. E o que é uma alimentação rica em DIN? É uma alimentação rica em vida. O seu alimento tem vida? Se tem vida, então ele tem DIN. E aqui não é só DIN de animal, né? Não é só a vida do animal. Uma planta tem vida. Uma planta é uma vida. Uma semente é uma vida. Então, se você está se alimentando de uma vida, você está se alimentando de um DIN pós-natal, mas ele precisa ter vida. Um alimento processado, ele não tem DIN, ele pode ter outras coisas. Ele tem caloria, ele tem proteína, ele tem carboidrato, tem lipídio, tem tudo isso, mas ele não tem DIN. Por quê? Porque é um alimento processado. O DIN dele já morreu. O DIN dele já foi. Você precisa
usar alimentos que têm DIN. Mas o boi já morreu também, mas a carne mantém o DIN dele ainda por um tempo, ele vai manter aquele DIN. Tanto que tem até sangue ali, aquele sangue também é DIN. Quando eu pego uma acerola, por exemplo, colho lá a acerola, eu pego no supermercado, ela tem DIN. Aí eu chego em casa, corto, lavo, corto, pico. Tem DIN ainda? Quando eu corto, deixo tudo pequenininho? Tem DIN ainda, apesar de ele estar, vamos dizer assim, já está morto, mas ainda tem DIN naquela folha. Muito bem, vou comer uma salada daquilo, ele tem DIN. Vou cozinhar, ele ainda tem DIN. Agora, se eu fico com aquela acerola cozinhando 10 horas, aí também eu já processei aquilo, o DIN dela já foi. Por isso que os alimentos não muito processados, a gente tem mais DIN. Isso quer dizer que nossa alimentação, ela precisa ser rica em vida. Desde que ela tenha vida, nós estamos tratando aqui com DIN pós-natal. Porém, tem uma característica, esse DIN pós-natal, porque esse DIN pré-natal, ele está num determinado local, né? Ele está lá, reservado lá entre os dois rins, tanto que é o rim que armazena o DIN, como se ele estivesse armazenando o DIN pré-natal. O DIN pós-natal está em todos os órgãos e vísceras. Isso quer dizer que a vesícula tem DIN pós-natal? Tem. O fígado tem DIN pós-natal? Claro que tem. Por quê? Se a gente disser que DIN é uma essência, o fígado tem a sua essência, a vesícula tem a sua essência, o coração tem a sua essência, o estômago tem a sua essência. Cada um dos Zangfu tem a sua própria essência. Isso quer dizer que tem o seu próprio DIN pós-natal. Porque esse aqui, ele vai tratar com a longevidade, ele vai atuar nos ciclos de vida, aqueles ciclos de 7 para mulher e 8 anos para homem. Vai atuar no ciclo de vida, o DIN pré-natal, que é a nossa longevidade e a nossa qualidade e característica, que não muda. Mas esse DIN pós-natal, que agora está em cada órgão e víscera, esse vem do alimento. E esse DIN pós-natal, aquele, né, que a gente usa na alimentação, então você vai pegar aqui, né, um alimento que tem DIN pós-natal. Muito bem, tenho lá um DIN pós-natal. E esse alimento, vamos pensar que ele é um alimento azedo. E ele também é um alimento verde. Então, vocês sabem que um alimento azedo, ele é encaminhado para o fígado. E um alimento verde também é encaminhado para o fígado. Quando eu uso esse alimento verde, azedo, que tem DIN pós-natal, uma parte desse alimento, desse DIN, vai para quem? Para o fígado. Mas antes de ir para o fígado, ele vai para o rim para encontrar com esse DIN pré-natal, e agora é aquela negociação. Puxa vida, eu preciso nutrir todo esse organismo, eu preciso manter todo esse organismo. Esse aqui é o DIN pré-natal. Vamos dizer assim, eu preciso contribuir aqui com 50 gramas aqui do meu DIN pré-natal para manter tudo. Se eu tenho uma boa quantidade de DIN pós-natal, esse DIN pós-natal fala assim, olha, vamos fazer o seguinte,
você coloca só 70, eu contribuo com o resto. Ou você coloca só 50, eu contribuo com o resto. Então, agora, vai se formar aquele DIN que está vindo do rim para formar Ti, para formar Xue, para formar Dinhe. Aquele DIN que a gente pensa lá na hora que está formando isso, esse DIN que está vindo do rim, é o DIN pré-natal junto com o DIN pós-natal. Aquele DIN pós-natal que você está usando na sua alimentação. Quando eu faço isso, agora aquela parte que era azeda e verde vai para o fígado. Para quê? Para nutrir a essência do fígado. Também vai para a vesícula, já que a vesícula biliar também é azeda e verde. Isso quer dizer que aquele DIN pós-natal vai ser assim. Agora pense, se eu só como comida verde e azeda, quem é que vai nutrir os demais órgãos e vísceras? Agora vai ser o DIN pré-natal, porque pela alimentação não veio DIN pós-natal para os outros órgãos e vísceras. Então, aqui o DIN pré-natal vai ter que fazer a sua parte, contribuindo agora, nutrindo de DIN pós-natal todos os órgãos e vísceras. E por isso você precisa ter todos os sabores, precisa ter todas as cores. Para quê? Para que todos os seus órgãos e vísceras sejam nutridos de DIN pós-natal. Correto? Então, quando a gente pensa que o DIN pós-natal pode fazer e auxiliar o DIN pré-natal e eu economizar DIN pré-natal, nem que seja uma migalhinha, mas migalhinha por migalhinha, quanta coisa que eu não posso economizar lá para frente, me ajudar lá na frente a alcançar meus 100 anos de vida. Ou até passar de 100 anos de vida. Tudo vai depender do que eu fiz com quem? Com DIN pós-natal, porque isso aqui é fixo, isso aqui é uma característica do ser humano. Agora, o que diferencia é o que eu faço aqui no DIN pós-natal. Isso quer dizer como eu como. Mas o meu estilo de vida que vai estar aqui toda aquela questão que eu falei, tudo que eu estou gastando, que eu vou colocar lá na minha conta final. Se eu tenho uma vida totalmente regrada, tudo certinho, mas eu como muito mal. Eu só como comida processada. Não gosto de comer comida com vida. Eu só gosto de comida processada. Então, você vai ter um DIN pós-natal menor. Quem vai ter que atuar aqui vai ser o DIN pré-natal. Por mais que eu tenha uma vida regrada, mas através da minha alimentação eu não vou dar o suporte do DIN pós-natal, vai ficar a mesma coisa. Então, eu preciso ter a alimentação que tenha vida. E o que tem vida? Tudo que tem vida, né? Aquilo que não é processado, alimentos que não são processados têm vida. Então a farinha não tem vida? Não, farinha não tem vida, porque ela foi muito processada. O que tinha de DIN ali já foi. O que sobrou ali? Sobrou a parte material, né? Carboidrato, lipídio, proteína, essas coisas. Fibra, é o que sobrou daquele alimento. Mas o DIN pós-natal não tem mais. Mas todos os alimentos, vamos dizer assim, verduras, legumes, tubérculos, sementes, grãos, tudo isso tem DIN ainda. Mas a forma como você também prepara toda essa alimentação também vai diminuir um pouco o DIN pós-natal. Quanto mais você processa, quanto mais você cozinha, quanto mais você
mistura coisas, você vai diminuindo, né? Quanto mais tempo de cozimento, você vai diminuindo também o DIN pós-natal, porque ele vai se tornando também um alimento processado. Mas existem, então é bom comer salada? É bom comer salada, porém tem algumas questões aqui que aí entra na dietoterapia, que também tem que ter um equilíbrio entre comidas cozidas e comidas cruas. Para quê? Para tudo isso ser equilibrado, para que realmente esse DIN pós-natal possa vir e nutrir todos os meus Zangfu. Essa questão do DIN pós-natal é importante quando a gente usa essa característica de alimentos em que eu vou usar alimentos dos 5 sabores e das 5 cores. Quando nós utilizamos com sabedoria os alimentos, 5 cores e 5 sabores no prato, nós vamos ter a certeza que nós vamos alimentar e vamos promover o DIN daquele Zangfu. Quando nós fazemos o diagnóstico e encontramos uma deficiência de DIN, por exemplo, uma deficiência de DIN do coração. Mas como é uma deficiência do DIN do coração? Quando nós encontramos as deficiências de DIN, no diagnóstico principalmente da língua. Você vai encontrar essas deficiências de DIN do Zangfu principalmente na língua. E quando nós temos lá, encontramos deficiência de DIN do coração. Muito bem. Como que nós vamos tratar essa deficiência do DIN do coração? Colocando agulha? Não. Por quê? Porque, veja, nós temos o DIN pré-natal e o DIN pós-natal. Pré-natal a gente não tem como aumentar. Nós aumentamos o DIN pós-natal. E aqui eu não falei que o DIN pós-natal é com agulha. Eu falei que o DIN pós-natal é a vida que nós estamos comendo de um determinado alimento. Isso quer dizer que esse DIN pós-natal vem no alimento. Isso quer dizer que você, acupunturista, se você está diante de um determinado paciente que tem deficiência de DIN, e aqui pode ser de qualquer Zangfu, mas no caso aqui, deficiência de DIN do coração. Agora eu preciso pesquisar alimentos que tenha o sabor que vai nutrir o coração, o sabor, a cor que vai nutrir aquele coração. E se você está pensando só no vermelho e só no amargo, você está errado. Por quê? O amargo, assim como o azedo, assim como o salgado, assim como o picante, não tem a função de nutrir. E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso nutrir. E esses 4 sabores, eles não têm a função de nutrir. Eles têm outras funções, mas de nutrir não. Então, quem tem a função de nutrir? Quem tem a função de nutrir e já está falando palavra nutrir, deixar bem característico, nutrir, quem é? É o baço. Baço que nutre, baço é o celeiro, baço é aquele que nutre todos os órgãos e vísceras. Então, eu preciso do alimento doce, que é o alimento que vai nutrir. Agora, pense comigo, eu quero nutrir o coração agora, eu preciso de um alimento que seja doce, vermelho
Por quê? Porque aí vai para o coração e também um pouquinho amargo. Por quê? Porque o amargo se encaminha para o coração, mas não pode ser totalmente amargo, um pouquinho amargo, mas ele tem que ser mais doce. Pensar em algum alimento que tenha essa característica? Ótimo! Pense em qual é o alimento que tem essa característica de ser doce, um pouquinho amargo e vermelho. E se você pensou, beterraba pode ser? Claro, e olha só que coisa boa. A beterraba, ela é, além de ser tudo aquilo que eu preciso, ser doce, um pouquinho amarga e ainda vermelha, ela está onde? Debaixo da terra, né? E aí aqui as folhinhas da beterraba. Qual a função dessa beterraba aqui, debaixo da terra? Muito bem, absorver coisas, mandar lá nutrir toda a planta, não é isso? Também serve, né? Isso aqui, se a gente corta e planta de novo, ele vai dar outra beterrabinha. Isso quer dizer que aqui, olha, tem muito DIN. Riquíssimo em DIN. Olha que alimento fantástico para deficiência do DIN do coração. Certo? Ah, mas eu não tenho nada no coração. Tudo bem, mas você pode comer beterraba, não todo dia, porque aí vira um excesso. Se você abusa de um determinado alimento, né, comendo recorrente, aí você está abusando também daquele sabor, daquela cor, daquelas características. Então, coloca lá a beterraba 2 vezes por semana, tá bom. 1 vez por semana, tá bom. Use outros tubérculos, use outras raízes, use outros alimentos que tenham a mesma característica. Não precisa ser exatamente essa característica, mas que também tem um pouco da questão do DIN, da nutrição, né, do doce. Por quê? Porque agora você está realmente indo para DIN pós-natal e ainda levando essa informação lá para onde você quer. É isso que é acupuntura, é isso que é quando você sabe atender um paciente de A a Z. De A a Z é porque você sabe e conhece todos os órgãos e vísceras, você conhece bem profundamente as substâncias vitais, você conhece quais as características das substâncias vitais, por que eu preciso fazer determinadas coisas e quando a acupuntura com agulha é necessária ou não. Se eu ficar agora para uma pessoa que tem deficiência de DIN e esquecer isso aqui e só pensar que essa pessoa tem DIN pré-natal e eu ficar agora botando agulhinha para quê? Para estimular o rim, liberar aquele DIN pré-natal para fazer o que eu preciso fazer nesse corpinho, o que você está fazendo? Colocando lá, né, alguns aninhos a menos nessa pessoa. Essa pessoa não vai te assombrar lá no final da vida. Você acupunturista me roubou aí alguns aninhos de vida. Não, porque ninguém vai saber disso, a não ser você. Mas, se a gente faz isso, nós estamos roubando alguns anos da vida dessa pessoa. Não anos, né? Mas algum tempo. Mas se eu estou fazendo isso de uma forma recorrente, gastando DIN pré-natal dele para tratar toda a deficiência dele, e isso porque eu não sei e não conheço, além da acupuntura, está na hora de você se atualizar na acupuntura, na dietoterapia, em outras técnicas que irão auxiliar e principalmente no diagnóstico. Isso aqui não pode faltar para nenhum acupunturista. Nenhum acupunturista, e aqui até eu vou ser um pouquinho assim mais
vamos dizer assim, né, mais grossa? Não, não é grossa, mas eu vou ser mais sincera. Sem diagnóstico, não é acupunturista. Por quê? Você já pensou, se você vai num médico com alguma doença, chega lá, doutor, eu tenho tal coisa, e ele nem faz o diagnóstico, nem olha para você e já escreve uma receita e te entrega? Ele nem fez diagnóstico, ele nem tocou em você para fazer diagnóstico, ele simplesmente, você tem tal coisa? Então olha, toma a medicação para você usar. Você iria gostar? Por que então o acupunturista que vem uma pessoa e fala, eu estou com tal coisa, ótimo, deita aí, vamos colocar a agulha. Não faz um diagnóstico, não faz uma análise da língua, nem pulso, nem palpação, nem nada. Isso é diagnóstico. Como você vai escolher o ponto? Como você vai escolher a manipulação daquela agulha se você não sabe o que a pessoa tem? Você sabe, mas ele tem tendinite. Ok, tendinite. Você tem esse padrão de desarmonia lá na diferenciação de síndromes? Tendinite? Não tem. Então, não é acupuntura. Certo? Se você quer fazer acupuntura, você agora dessa tendinite, o que é? Qual é o padrão de desarmonia que está gerando essa tendinite? Você tem que saber essa resposta. Qual é o padrão ou quais são os padrões de desarmonia que estão gerando essa tendinite? E além de saber quais são os padrões que estão gerando, o que está gerando esses padrões? Agora você foi lá na causa primordial. E quando você pega a causa primordial, o seu tratamento é efetivo, é solucionado e de forma rápida. Por isso, um bom diagnóstico, um bom tratamento vai fazer com que a sua acupuntura seja fantástica. A sua acupuntura seja realmente aquela que resolve, que realmente o paciente olha para você e fala, olha, eu já fui um monte de acupunturista, mas você resolveu o meu problema. Porque eu sempre falo assim, eu quero ficar na fila do profissional que o paciente fala, você resolveu. Porque esse monte de gente que eu já fui aqui, não resolveu. Eu não quero ficar nessa fila aqui, eu quero ficar nessa fila aqui, profissional que resolveu. E você, que fila você quer ficar? Se você também quer essa fila do profissional de saúde que resolve, acupunturista, faça diagnóstico. Pulso, língua, palpação e anamnese, fundamentais para você ter sucesso e sair da fila dos profissionais que não tem muita resolução para aquele que tem sempre uma resolução. Aqui tem pacientes, tem profissionais que de vez em quando acerta? Tem, por quê? Porque vai que deu sorte. Mas aqui é aquele profissional 100% que acerta, 100% está certo do seu tratamento. E é isso que eu estou te chamando agora, para você entrar lá no nosso canal, assistir os nossos vídeos, aprender mais sobre acupuntura e auriculoterapia. Aprenda mais. Aonde? Lá no nosso canal é totalmente gratuito, é só participar, é só cadastrar-se e assistir. Faça isso e nós estamos sempre com vídeos novos, nós estamos sempre com aulas novas, trazendo bastante informação para você. Então, não tenha vergonha de começar a estudar novamente. Por quê? Porque eu também estou sempre estudando. Muita coisa são coisas que eu ainda estou aprendendo e ainda estou estudando. Por isso, venha comigo. Você até pode pensar, mas eu nunca estudei online.
está na hora de começar. Vamos deixar carro dentro da garagem para quê? Para você não gastar tanto combustível, para você não gerar tanto gasto de material, mas você está aqui estudando, se atualizando e acrescentando muito conhecimento na sua profissão. Ok? Obrigada e até lá!